Olá, bom dia, satisfação em estar aqui novamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Degerfe e nós estamos aqui hoje trabalhando a disciplina de Criminologia. Sem mais delongas, iremos iniciar a nossa exposição. Hoje, especialmente, nós vamos trabalhar as funções da criminologia, tá? E vai aparecer o slide para vocês. Vamos lá. Então, as funções da criminologia nós vamos trabalhar hoje e vocês vão perceber a importância da criminologia em si de uma forma bem direta na sociedade, né? E a gente vai trazer isso para o contexto da nossa sociedade brasileira. Então, os objetivos da aula são estudar as funções da criminologia e suas implicações na sociedade propriamente dita. Pois bem, a primeira função da criminologia que nós vamos trabalhar é justamente a ideia de que ela serve para explicar e prevenir o crime, tá? Então, partindo do conceito que a prevenção vem no sentido de evitar que algo ocorra, essa prevenção, dentro aqui do nosso estudo, ela será classificada como prevenção primária, prevenção secundária ou prevenção terciária. Então, conforme a situação, nós poderemos verificar um dos tipos das prevenções no caso concreto. Seguindo o nosso slide, a primeira prevenção, chamada prevenção primária, ela vai no sentido de buscar medidas a médio e longo prazo. E na prevenção primária, ela depende principalmente da atuação estatal para a prevenção do crime. Então, é aquela ideia de que o Estado, né, os governos federal, estadual, municipal, devem atuar com políticas públicas no sentido de se prevenir o cometimento de crimes, né? E isso se dá em vários aspectos, né? Em desenvolvimento propriamente de políticas públicas que visem o fortalecimento de conceitos de cidadania e do acesso aos serviços públicos, né? Um exemplo de que foi tentado no Rio de Janeiro e que teve um sucesso inicial foi as chamadas UPPs, né, Unidades de Polícia Pacificadora. Tá? Foi um projeto audacioso, né, onde se instalou bases da Polícia Militar dentro das comunidades, né, aquelas grandes favelas existentes, aquelas comunidades que até então tinham apenas o domínio do tráfico, e por trás dessa instalação da polícia, a ideia é que serviços de saúde, de educação e lazer deveriam vir, no segundo momento, acompanhando a ideia, né, da inserção do Estado, novamente, em áreas dominadas pelo crime organizado, né, por milícias, pelo próprio tráfico de drogas, né? Então, a ideia era muito boa, porém, falhou porque os serviços de cidadania, os serviços de saúde, educação, não vieram acompanhando as UPPs, né? E tivemos inúmeras, no segundo momento, que foram desativadas, né? Então, percebam que aqui na prevenção primária é justamente a atuação do Estado, né, trazendo serviços que façam a população se distanciar da ideia da criminalidade, né? E onde não há o Estado, nós sabemos que há a atuação do crime organizado, né? Então, é bem complicado e bem visível essa situação nas comunidades do Rio de Janeiro, o que também não exclui essa situação nas nossas
cidades aqui da região. A segunda forma de prevenção é a chamada prevenção secundária. E a prevenção secundária, ela vai buscar identificar onde o crime atua, né? Onde o crime se manifesta e como ele se exterioriza. Então, é feito um trabalho muito ligado a estatísticas, né? Então, e isso é importante, né? Porque você colhe dados, né? E faz um cruzamento de dados inteligente e vai tentar identificar dentro da tua cidade, da tua macro-região, onde são as zonas de criminalidade, onde ocorrem mais crimes, né? Em quais locais dentro de uma cidade ocorrem mais crimes. E vai trabalhar isso dentro de um universo, identificando quais tipos de crimes ocorrem em determinado local, quais outros tipos de crimes ocorrem em outro local. Você vai estudar questão de horários, tudo aquilo que favorece o cometimento de delitos em determinada região da cidade. Então, é importante, eu gostaria de reforçar isso, e sempre que houver uma situação criminosa, que se crie o hábito de fazer o registro, né? Então, por mais que a pessoa tenha a ideia de que o Estado não vai conseguir alcançar o criminoso, ou a ideia de que a impunidade vai ocorrer, é importante, né, é um exercício de cidadania que toda aquela pessoa que é vítima de um crime registre esse boletim de ocorrência, né, porque isso vai fomentar políticas públicas no sentido de que, olha, realmente a criminalidade está aumentando, nós temos inúmeros registros e é preciso tomar providências. Porque se todas as pessoas acreditarem realmente na impunidade do sistema da justiça criminal, né, e ninguém mais registrar boletim de ocorrência, nós teremos uma falsa sensação, né, de segurança comprovada estatisticamente. Então, é preciso que as pessoas realmente, né, ao serem vítimas, levem isso ao conhecimento das autoridades policiais, para que se faça o registro e se busque gerar investigação, a repressão policial atua, então toda a máquina estatal realmente trabalhe no sentido dessa prevenção secundária, buscando melhorar os próprios índices de resolução dos crimes. Seguindo aqui, pessoal, ainda dentro da prevenção secundária, na coleta e análise desses dados, muitas vezes se chega à conclusão que é necessário uma adequação arquitetônica, uma melhoria na iluminação local, né? Então, você pode fazer redirecionamento de policiamento em determinadas regiões onde está tendo muitos tipos de crimes patrimoniais, enfim, existe toda uma atividade de inteligência por trás disso, mas evidentemente que isso decorre do conhecimento e da produção de dados, né? Então, aqui eu reforço a importância do registro dos dados das ocorrências criminais. Então, é um exercício de cidadania, né? Hoje, inclusive, a gente fala que, ao contrário daquele antigo ditado que dizia que em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, hoje nós temos que trabalhar no sentido contrário, né? Então, se vocês têm conhecimento de um vizinho, né, uma mulher que está sendo vítima de uma violência doméstica, você tem o dever de cidadania de comunicar às autoridades, né, para que se faça alguma coisa, para que se intervenha nesses casos, né, onde há muita reprovabilidade social, né, e onde a gente não pode mais admitir essa ideia machista, né, preconceituosa, da visão de alguns homens de que a mulher é sua propriedade e esses abusos têm que ser cessados
o quanto antes, né, para que uma violência doméstica a gente não tenha uma estatística de um feminicídio ou um homicídio qualificado de outra maneira, em decorrência da nossa omissão. Então, é um dever de cidadania a comunicação dos crimes, né? Então, isso faz parte da nossa ideia de que é preciso se estabelecer realmente uma justiça, né? Uma justiça não só social, mas uma justiça plena em cidadania, onde todos atuem da forma que lhe é possível. Dentro dessa ideia da prevenção secundária, nós observamos um fenômeno chamado cifras ocultas da criminalidade, que nada mais é que aqueles casos que não chegam ao conhecimento das autoridades públicas, demonstrando que os níveis de criminalidade são maiores do que aqueles oficialmente registrados. Então, as cifras ocultas da criminalidade vêm naquele sentido de que todo dia ocorrem inúmeros crimes, milhares de crimes, mas nem todos esses crimes são comunicados às autoridades, né? Então, uma vez que esses crimes não são comunicados, eles não serão investigados, né? Não serão perseguidos pelo Estado e, evidentemente, não terão punição. Né? Então, as cifras ocultas da criminalidade é um fenômeno que se revela e se revela em grande parte pela omissão do próprio cidadão, né? Pela omissão da vítima, né? Pelo aquele pensamento de achar que não vai dar nada, vou só perder tempo lá, vou ficar lá perdendo tempo para registrar um boletim de ocorrência e a polícia não vai fazer nada. Então, esse pensamento é preciso ser modificado em nossa sociedade. Tá? Se você não levar ao conhecimento da polícia, da autoridade policial, né, do próprio Ministério Público, determinado delito, é evidente que dificilmente vai ter investigação e atuação estatal. Né? Então, o mínimo que devemos fazer é realmente não se omitir. Né? Então, foi vítima de um crime, conhece alguém que foi vítima de um crime e a pessoa tem medo de comunicar, levar isso às autoridades, você tem dever de cidadania de informar as autoridades policiais para que essa investigação ocorra. Beleza, pessoal? Seguindo, nós temos, por fim, a nossa prevenção terciária. E aqui ela se destina exclusivamente ao preso, né? Então, são as ideias ligadas às políticas públicas da própria execução da pena, né? Focada nesse preso, nesse infrator, né? Então, essa pessoa que já foi condenada, né, que ela passou por um devido processo legal, né, foi condenado e está cumprindo a sua pena dentro do sistema carcerário, né, o sistema penitenciário. Então, o que ocorre? Essa prevenção terciária, ela vem no sentido de que é preciso desenvolver a ideia da ressocialização neste indivíduo que está lá cumprindo a sua pena. Porque nós temos que objetivar que após o cumprimento da pena, né, e ele vai ter inúmeras fases, né, evoluindo do regime fechado ao semiaberto e ao aberto, né, então é preciso que essa pessoa que cometeu um crime, ela saia, né, evidentemente, do sistema penitenciário e não volte a cometer novos crimes, né, então a ideia de que a pena realmente ela tem que ser aplicada com restrições, né? Evidentemente, a pessoa que ingressa no sistema penitenciário, ela vai ter que ter as limitações dela, né? Não podemos imaginar que no sistema penitenciário não haverá uma certa ordem, uma disciplina a ser cumprida por aqueles apenados, né? Então, lá dentro do sistema eles terão que ter horário para tudo, né? Horário para dormir, horário para atividades,
e a ideia da ressocialização, no sentido de evitar a reincidência, vem justamente na ideia de que você possa promover a capacitação deste condenado, né? Então, enquanto ele está lá cumprindo a sua pena, o Estado deve ofertar as possibilidades de que essa pessoa volte a estudar, que ela termine seus estudos, né? Então, aquele cidadão que está lá cumprindo pena não terminou o ensino fundamental, que ele tem a possibilidade, né, de terminar, quem não terminou o ensino médio, que possa terminar o ensino médio, e há inúmeros exemplos de sucesso nesse caso, né, nessa ideia de estímulo ao estudo, até mesmo de situações de pessoas cumprindo pena que são, dentro ainda do sistema, aprovados em exame de vestibular, né, podendo, ao sair, já ingressar numa universidade, né, fazer um curso superior. Então é importante, né, que a gente tenha essa ideia, né, e não só atividades de educação, mas também a promoção de capacitação no sentido de aprender uma profissão. Então existem muitas políticas públicas que deram sucesso nesse sentido. Inclusive aqui na região nós temos um exemplo de uma fábrica de calçados dentro da penitenciária de Ponta Grossa, onde esses presos aprendem uma profissão e muitos deles saem empregados pela própria indústria de calçados, que tem essa parceria pública-privada junto com a penitenciária local. Então, essa seria a prevenção terciária, que é focada no infrator. Seguindo nas nossas funções da criminologia, nós temos uma segunda função, que é justamente a intervenção na pessoa do infrator, né? Então, dentro dessa concepção específica do infrator, nós veremos que a doutrina vai dizer que há 3 metas nessa intervenção do infrator propriamente dito. A primeira meta é que ocorra um impacto real da pena em quem cumpre seus efeitos. O que é isso? A pessoa, quando é condenada, ela não pode sair de uma situação de liberdade e entrar no sistema com restrições de direito, restrições de liberdade, e tudo continuar como antigamente, né? Então, a pessoa tem que ter restrições no sentido de que, uma vez condenada, ela vai para a penitenciária e lá não deve ser uma colônia de férias, né? Então, a pessoa tem que, na verdade, sentir que o crime não compensa. Então, digamos assim, não pode a penitenciária ser um ambiente de passeio, um ambiente de lazer, né? Evidentemente, não estamos falando que as penas têm que ser desumanas ou que o preso tem que ter um tratamento de sofrimento. Não é isso. Mas a ideia de que lá, uma vez apenado, ele deverá seguir todas as regras do sistema, agir com disciplina e obedecendo os regulamentos internos do próprio sistema. Então, como eu já falei, há horário para tudo, né, há direitos, há deveres, mas tudo isso de uma forma bem regrada, né? Então, de modo que realmente o apenado pense na sua conduta, né? Reflita sobre o crime praticado e realmente verifique que aquilo não valeu a pena, né? Não valeu a pena o cometimento de determinado delito, dado a sua restrição de liberdade atual, estando dentro do sistema, tá? Então, essa é a primeira meta dentro da ideia da intervenção da pessoa do infrator. A segunda meta, segundo a doutrina, dentro da ideia
da intervenção da pessoa do infrator é o desenho e avaliação de programas de reinserção. Tá? Então, isso aqui não deve ser feito de forma individualizada, né, mas de forma funcional. Então, quando a gente fala em execução da pena, existe sempre uma equipe multidisciplinar formada por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, né? Então, há todo um conjunto de profissionais que vão trabalhar e desenvolver os programas de reinserção, né? Então, de modo que você possa realmente criar a ideia de que o infrator, ao sair do sistema, ele vá se reinserir na sociedade e que ele não volte a delinquir, tá? Então, é preciso, né, que a sociedade perceba a importância disso, porque se nós simplesmente não tivermos uma política pública em que a pessoa comete um delito, né, ela cometeu um crime e é punido, ela entra no sistema e lá ela só é colocada como se estivesse num depósito de pessoas, né, um isolamento da sociedade. Se simplesmente fizer isso, vai dar o tempo, essa pessoa vai voltar à sociedade e a probabilidade dela cometer novos crimes será muito alta, né? Então, realmente, é preciso que a ressocialização seja pensada de uma forma muito séria e responsável para que realmente a gente consiga tirar essa pessoa que cometeu um crime, tirar ela dessa ideia de que o crime compensa, né? Então, precisamos desenvolver formas que essa pessoa, dentro do sistema, seja qualificada, né? E que ela crie uma consciência individual de que, ao sair do sistema, ela deve buscar um emprego, continuar seus estudos, que ela tente passar uma borracha, né? Já que a pena, após cumprida, né, ela zerou aquele histórico da pessoa, mas que ela realmente consiga ter uma nova vida, né, uma transformação mental e consiga ter uma nova vida na sociedade, né, onde ela não volte a delinquir. E uma terceira meta, dentro da ideia da intervenção na pessoa do infrator, é fazer a sociedade perceber que o crime é um problema de todos, né? Então, é tratar o crime como um problema social. E isso é muito importante. É importante que a sociedade desenvolva as ideias de acolhimento, né? Então, a pessoa muitas vezes ela cometeu esse crime e ela acaba sendo rotulada para o resto da vida, né? Quando muitas vezes a pessoa teve esse deslize, né? Mas realmente, após cumprir sua pena, ela quer, né, ter uma vida diferente, né? Então, muitas vezes falta uma consciência da sociedade, dos empresários, em acolher, né, essa pessoa que já pagou pelo crime, né? Porque uma vez que ela cumpriu a pena, né, o que ela devia para o Estado, né, ali acabou, né? Então, a partir de então, ela está zerada, né? Então, muitas vezes falta, né, por muito preconceito, rotulação, essa possibilidade, né? Muitas vezes a pessoa ela volta ao crime pela ausência de oportunidades. Então, é preciso que a gente desperte isso, né, na mente, né, dos empresários, principalmente, né, a possibilidade de realmente dar emprego a uma pessoa que já cumpriu uma pena, né, já que ela passou pelo sistema da ressocialização. Então, é preciso uma reconstrução do pensamento, muitas vezes, né, a superação de certos preconceitos, para que a gente consiga adequar a sociedade de uma forma mais justa. Tá? Então, a ideia das funções da criminologia que eu queria passar para vocês hoje era essa,
tá? Então, percebo a importância da criminologia no trato do dia a dia, né, e a presença realmente da criminologia dentro do sistema, né? Então, é bem visível isso, né, no nosso dia a dia, a, a ideia de que a criminologia está no contato do dia a dia conosco, tá? E nesse sentido é importante essas percepções, tá? Eu agradeço a participação de todos, tá? E, e em breve estaremos aqui disponibilizando mais uma nova aula. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá e ative as notificações através do sininho lá, então, para que toda nova aula que seja postada no YouTube, vocês sejam notificados. Mais uma vez, obrigado a todos, até o próximo encontro, um forte abraço.